Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, graças a Deus. E hoje vamos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, trabalharemos o capítulo 3 do livro de vocês, que trata sobre os dilemas do novo milênio. Nessa aula, nós trabalharemos o tópico 1, sobre a crise do socialismo, e o tópico 2, que trata sobre a nova ordem mundial. Nesse capítulo, nós trabalharemos uma sequência de episódios que nós vamos ver que culminaram com a desestruturação da União Soviética e de sua área de influência. E nós vamos ver que, como consequência disso, ocorreu o fim da Guerra Fria. Vamos ver também como se configurou uma nova ordem mundial. A afirmação de uma hiperpotência estadunidense que ocorreu após o fim da Guerra Fria. Veremos também a expansão da globalização e os seus desdobramentos em diferentes sociedades contemporâneas. Iniciaremos trabalhando um pouco sobre a crise do socialismo. Bom, com o afastamento do governo de Nikita, abriu-se espaço para o retorno da ala conservadora do Partido Comunista ao regime soviético. Nesse contexto, grande parte dos recursos eram direcionados para a indústria bélica e para a corrida espacial, que nesse momento eram consideradas prioridades pelo governo, tendo em vista que estavam nos tempos da Guerra Fria. Esse direcionamento de recursos para esses meios acabou ocasionando problemas bastante relevantes, como, por exemplo, a escassez de alimentos básicos de consumo, indicando assim o abastecimento populacional. Em 1982, quem estava no governo era Brezhnev, e ele veio a falecer. E sucessivamente morreram mais 2 de seus sucessores, assim abrindo espaço para o governo de Gorbachev assumir a direção da União Soviética. E com isso se iniciava um período de rápidas mudanças destinadas a romper com o conservadorismo dos antigos dirigentes, e também buscava-se modernizar a estrutura do Estado e da nova sociedade soviética. Para alavancar esse processo de reforma, o governo colocou em prática 2 ideias fundamentais. A primeira delas foi a Glasnost e a segunda, a Perestroika. A primeira propunha a abertura política e a transparência
nos vários níveis de vida soviética. Propunha também a liberdade de expressão e informação e o combate à corrupção. Já a segunda propunha a reestruturação do sistema econômico e político da União Soviética. Em meio a isso, para executá-las, o governo enfrentou uma série de dificuldades. Mas mesmo assim, apesar dessas grandes dificuldades, a mudança no sistema político, econômico e administrativo da União Soviética cada vez mais prosseguia. Contudo, em meio a isso, não demorou muito para que os comunistas, que eram contrários a essas reformas, contrários ao governo, tentassem organizar um golpe. No entanto, essa tentativa de golpe, ela foi frustrada porque a própria população saiu às ruas em favor do governo. Ao perceber que outras regiões seguiam exemplos de repúblicas bálticas, o governo soviético propôs a assinatura de um tratado que ficou conhecido como Tratado da União, que era destinado a manter um vínculo entre as repúblicas que haviam formado a União Soviética. Contudo, em meio a isso, não houve muito tempo para que essa proposta conseguisse se concretizar. Que em 1991 a Ucrânia confirmou por meio de plebiscito a sua independência. Menos de uma semana depois, a Rússia articulou com os líderes da Ucrânia e de Belarus a criação da Comunidade dos Estados Independentes, que ficou conhecida como SEI. Era dessa forma que a União Soviética chegava ao seu fim. Após a renúncia de Gorbachev, quem assumiu o poder da Rússia foi Yeltsin. E sob o seu comando, o país viveu um período ainda mais conturbado do que aquele que tinha vivido anteriormente, pois ocorreram as acelerações das privatizações de companhias estatais, o fortalecimento de grupos mafiosos locais e veio à tona várias denúncias de corrupção. Em meio a isso, também a produção de alimentos diminuiu, uma vez que o governo retirou todos os subsídios que eram direcionados aos produtores. E, ao mesmo tempo, o governo também abriu o mercado para a importação, o que fez com que ocorresse o desabastecimento e se instalasse a miséria e a fome, que viria a atingir grande parte da população russa. Com a economia desorganizada, o recolhimento de impostos caiu e a sonegação aumentou.
e o governo ficou sem recursos para saldar com as despesas. E aí ele começou a fazer empréstimos de instituições estrangeiras, o que levou a Rússia a um grande endividamento público e crescente. Já em 1999, Yeltsin deixa o governo e transmite o poder para Vladimir Putin, que seria confirmado na presidência da Rússia por meio de eleições populares posteriormente. Vladimir foi bem recebido pelos russos e estabeleceu um bom relacionamento com os comunistas. Instalou algumas mudanças na legislação, o que fez com que ampliasse os seus poderes como governante, e com isso buscou devolver à Rússia a posição de prestígio que lhe coube anteriormente. O fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas desencadeou um amplo processo de mudanças em toda a Europa, sobretudo no que diz respeito às políticas e à economia, que eram uma espécie de carro-chefe desses grupos. No momento também vieram a emergir vários movimentos que, sobretudo, eram baseados em princípios nacionalistas, étnicos ou religiosos, que lutavam para alcançar uma autonomia. Entre esses movimentos, que ganharam mais destaque, foi o conflito que ocorreu na região dos Balcãs. Durante a década de 1990 e 2000. Esses conflitos, sobretudo o conflito étnico dos Balcãs, ocorreu, sobretudo, pela história desse povo ser marcada por diferentes influências, tanto do campo religioso quanto do campo cultural. Às vezes, se instalavam várias tensões de cunho religioso e cultural entre esses grupos. E foi na Bósnia que esses confrontos ganharam uma espécie de contornos mais drásticos, uma vez que essa república era constituída por uma maioria de muçulmanos e uma minoria sérvia e croata, que passaram a disputar entre si o controle do território, fazendo assim uso de uma limpeza étnica, que eram ocupadas nas áreas que eram ocupadas pelos inimigos. Então, esse conflito, essa disputa entre a população muçulmana, a população sérvia e croata, ficou conhecido
como Guerra da Bósnia e ocorreu entre 1992 e 1995. Com a extinção da União Soviética e também após a queda do Muro de Berlim, os Estados Unidos vieram a emergir como a única e principal superpotência mundial. Durante os anos 90, em todo o mundo, as pessoas passaram a se perguntar o que viria depois da Guerra Fria. De acordo com a expectativa dessas populações, viria-se uma nova ordem mundial baseada na economia de mercado e na hegemonia dos Estados Unidos. Nesse momento, os campos que ganhavam destaques eram os das inovações, tanto no campo da economia como no de telecomunicações. E devido a isso, identificou-se essa era como a era da globalização, ou seja, a era da conexão global de produtos, de pessoas, de tecnologias, de tendências, informações e etc. Então, em meio a isso, acreditava-se que os recentes avanços tecnológicos e científicos beneficiariam simultaneamente todos os povos. Contudo, essa previsão otimista não se concretizou. Um dos aspectos mais característicos, mais importantes do mundo da globalização é a formação de blocos econômicos regionais. Em geral, esses blocos são criados para atender a dois objetivos. O primeiro, proteger seus membros diante das disputas econômicas internacionais. E o segundo, fomentar o desenvolvimento integrado por meio de benefícios mútuos, em especial a ausência de barreiras alfandegárias. E devido a isso, foi que em 1991 foi criado o Mercado Comum do Mercosul, que foi formado pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Já a Venezuela foi admitida no bloco, mas suspensa tempo depois em razão da ruptura da sua ordem democrática. Daí, alguns tratados foram criados. Por exemplo, em 1992, vários países europeus assinaram o Tratado de Martin-Sheen, que foi constituindo a União Europeia. E assim, com o Parlamento Europeu, um banco central e uma moeda única, todos os cidadãos dos países membros desse grupo podem circular e trabalhar livremente nas nações que pertencem a ele. Outro bloco econômico importante que foi criado nesse momento foi o que ficou conhecido como Tratado Norte-Americano de Livre Comércio.
o NAFTA, em que os países membros são os Estados Unidos, o Canadá e o México. Com isso, nós finalizamos a nossa primeira parte do capítulo 3 e eu deixo para vocês as atividades das páginas 54 a 67. Façam e enviem por e-mail. Então é isso, pessoal. Resolva as atividades e envie para o e-mail, tá ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.